Demon Slayer está a chegar com uma nova temporada e nós, os grandes nerds, vamos ter o prazer de poder ver em ação mais alguns pilares. Eu depois pus-me aqui a pensar e como não conheço quase mais nenhum dos pilares a não ser aqueles que já apareceram no anime, decidi ir pesquisar um pouco e trazer para vocês aquilo que eu descobri. Nós até agora só tínhamos visto Tengen e o Rengoku, que apesar de que Rengoku teve o azar contra o Akaza, que era um demónio de lua superior 3, Tengen teve bastante dificuldade em conseguir derrotar os demónios da lua superior número 6 apenas. E eu pus-me a pensar, ok, será que Tengen era dos mais fracos? Ou o que é que aconteceu ali foi o veneno que ali esteve? E então fui pesquisar os Ashiras todos. Não te esqueças de deixar o link da like e de subscrever ao canal se fores novo. Bem-vindo à família Nerd. E agora sim, vamos arrancar para mais uma Hora do Nerd. Então, começamos por Tomioka. E quem é Tomioka? Tomioka está sempre com uma expressão muito séria e despreocupada. No entanto, isto deve-se porque ele tem uma personalidade que é muito reservada, mas também tem um senso de justiça muito forte. Ele não tem tolerância alguma para aqueles que se mostram ignorantes sobre os seus próprios limites e que deitam fora as suas próprias vidas. Apesar de ele ter deixado Nezuko viver isto também por causa da persistência de Tanjiro naquela altura, ele mostra zero hesitação em matar quaisquer outros demónios. Mesmo assim, Tomioka teve a sensibilidade de violar o código de Demon Slayer ao tentar proteger Nezuko, quando o Shinobu tenta matá-la logo ali no arco de Ryu. Shinobu tenta eliminar Nezuko por ela ser um demónio e Gyo, sem hesitar, defende a Nezuko. Portanto, ele acredita mesmo em Tanjiro e na Nezuko. Ele utiliza a técnica da respiração da água, que é também igual à de Tanjiro no início. Isto, aliás, eles aprenderam os dois com o mesmo mestre, com o Urodanki. E esta técnica é muito caracterizada por golpes muito precisos. Ou seja, não é uma técnica de grande poder, mas sim de precisão. Além das 10 formas tradicionais da respiração da água, Tomioka foi o primeiro a criar uma 11ª. Esta é a técnica que ele utiliza contra o demónio Ryu, o demónio da aranha, que isto é algo que nós já vimos no anime, e a técnica consiste em manter uma pura tranquilidade, o que permite a Tomioka ter uma velocidade imperceptível até mesmo para os demónios de lua inferior, neste caso, que era o Ryu. Agora vamos a Shinobu. Primeiro vamos começar pelos que já vimos, ok? Depois vamos aos que ainda não vimos. Shinobu é sempre uma presença muito amigável, muito alegre, mostra que tem uma inteligência muito alta, está sempre com um sorriso na cara, independente da situação. No entanto, este comportamento dela muito rapidamente se torna uma fachada. Isto é exibido pela forma como ela gosta de provocar os outros e especialmente provocar os demónios. Ela torna-se também ao ponto de ser um pouco sádica até. E a pessoa que ela mais gosta de implicar é com Tomioka. Ou seja, apesar daquela história toda que nós vemos logo ali no início, em que ela diz ao demónio que quer ser amiga dela, e para ela dizer quantas pessoas é que já matou para poder torturá-la um pouco para expurgar os pecados dela, é tudo mentira, porque Shinobu no fundo ia mesmo matá-la. Shinobu, para além de ser uma ótima espadachim, também tem muita experiência médica que ela leva para o combate. Isto porque ela não tem a mesma força que os seus colegas de Demon Slayer, pelo que ela própria explica no anime, ela não é capaz de decapitar os demónios, ou pelo menos os demónios mais fortes, e por isso ela usa uma espada que tem um veneno que ela própria criou, letal para os demónios. Então, ela usa a sua grande agilidade para poder dar pequenas picadas no demónio para passar o veneno e assim derrotar os demónios. Daí ela ser a pilar do inseto. Ora, meus nerds, Rengoku, o que é que a gente pode dizer sobre Rengoku? Eu acho que, sinceramente,
esta é a personagem mais pura de Demon Slayer. Porquê? Porque aquilo que nós vemos, até ele morrer contra o demónio Lua Superior número 3, é que ele diz e sente mesmo aquilo que quer. Especialmente aquela cena do comboio enquanto ele está a comer, aquilo é qualquer coisa de estranho. Ele é muito entusiasmado com os seus deveres de Ashira e muitas das vezes parece alegremente excêntrico. O que é verdade, e daí eu dizer que é a personagem mais pura. Ele era amável, de coração puro e era dono de uma técnica excelente de espadachim que necessitava de práticas e disciplinas bastante rigorosas. E atenção, Rengoku ensinou-se a si mesmo a técnica da respiração do fogo. Rengoku era uma pessoa com muita honra, tudo isto que lhe foi imbuído pela sua mãe que já tinha falecido, e por acreditar que aqueles que nascem fortes têm o dever de ajudar os mais fracos. Rengoku utiliza a técnica da respiração das chamas, que é bastante diferente, embora que a gente não veja a diferença, mas é bastante diferente da Hinokami Kagura, que Tanjiro usa. E esta, ao contrário de Shinobu, consiste em ataques muito poderosos e feitos para incapacitar os oponentes. Simples, força. Agora, custa-me falar um bocadinho mais de Rengoku, porque infelizmente o final dele é muito triste, e nós também já o vimos em ação, por isso vamos passar por Mitsuri. Agora sim, Mitsuri é um dos pilares que vamos ter o prazer de ver na próxima temporada, no arco de Swordsmith Village, e ela é o pilar do amor. Isto é um pouco estranho, esta forma de respiração do amor não faz assim muito sentido, mas vamos lá. Mitsuri, obviamente, é uma pessoa muito emotiva, apaixonada e bastante jovem. Está sempre constantemente a elogiar as pessoas na sua cabeça, ela não diz as coisas de voz alta, e isto provavelmente é um fator que contribui para a chamarem de Ashira do amor. Embora que ela seja facilmente perturbada e bastante tímida, Mitsuri mostra-se sempre muito gentil com os outros à sua volta. Isto vê-se principalmente com Obanai, mais um dos pilares que nós já lá vamos chegar, com quem ela parece ter um vínculo bastante mais forte. No entanto, apesar deste comportamento dócil e muito amoroso, Mitsuri não mostra qualquer tipo de sentimento ou misericórdia contra um demónio. Aliás, até o tom de voz dela muda. Em combate, ela usa a técnica da respiração do amor, que eu ainda não percebi muito bem se a espada dela é maleável, mas esta respiração consiste em usar ataques de chicote. Portanto, acredito que a espada dela seja maleável para se adequar melhor à técnica de respiração dela do amor. Sendo que ela assim mistura a agilidade, a força e a tal espada flexível, que é capaz de se estender e retrair, o que é bastante interessante porque é uma Ashira que acho que nos vai surpreender bastante. É claro que ver Mitsuri no anime também é sempre muito bom para a vista. Fica ao vosso critério. Agora sim, Obanai, aquela tal pessoa que parece ter um vínculo muito forte com Mitsuri, a Ashira do amor. Obanai parece ser uma pessoa muito dura e muito rígida e odeia as pessoas que não cumprem o código de ética do Demon Slayer. Aliás, isso é mostrado no anime quando Obanai fala para Tomioka depois dele ter defendido a Nezuko. Ou seja, as expectativas que ele tem para os seus colegas Demon Slayer chegam ao ponto de ser quase irrealistas. Ele repreende Tengen por ter sofrido danos de apenas uma Lua Superior 6. Ele repreende Tomioka por ter tentado ajudar Nezuko, que é um demónio. E até quando Tengen diz que vai apresentar, ele insiste em dizer que não e que o Demon Slayer deve lutar até à morte. Obanai é também um excelente espadachim e, apesar de ser quase cego do olho direito. Mesmo assim, quase nenhum dos demónios que ele encontrou conseguiu se escapar. Ele usa uma espada um pouco assimétrica que dá a sensação de quase de um corpo de uma serpente. Também não fosse ele o pilar das serpentes. E é mesmo também esta, a técnica de respiração que ele usa, a técnica da respiração das serpentes, que é uma técnica derivada da respiração da água. Se vocês não sabem, têm que se informar, todas as técnicas só existem 5 principais e todas as outras são derivações daquelas. Ele usa esta técnica da respiração das serpentes para confundir e surpreender os seus inimigos e ele quase que não dá chance a ninguém para poder escapar dos seus ataques.
Ora, Shizazugawa. Ora bem, este Hashira é também muito emotivo. Pelo menos pareceu-me assim. Ele é de sangue quente, precipitado, teimoso e muitas das vezes é bastante impulsivo e rápido em atacar. Que a verdade é que ele também é forte o suficiente para poder atacar. Ele parece sempre ser bastante indiferente com os outros, tirando apenas o mestre dos Demon Slayers, e fica furioso com nada. Basicamente ele do nada fica furioso. Shizazugawa também demonstra muita vontade em lutar, ou seja, quase uma fome de batalha. Isto porque ele insiste em querer encontrar luas superiores para os poder desafiar. Só para os poder desafiar. Ele até se diz bastante empolgado em querer lutar contra a lua número 1, Kokoshibo. Isto é lá mais para a frente do anime, mas eu também vou fazer um vídeo a falar sobre os demónios. Mas não parece que Shizazugawa soubesse o que é que estava à espera. Ele usa a respiração do vento e esta respiração é bastante apropriada a ele, porque visto que esta respiração é uma forma de batalha muito explosiva. É quase como um furacão no campo de batalha. Por exemplo, numa das suas formas, ele avança para o oponente a rodar como se fosse um ciclone. Ou seja, nada de técnicas de esgrimas daquelas que estamos habituados a ver. Esta respiração é também bastante caracterizada pela forte cadência de golpes, ou seja, não para de atacar, o que não dá tempo aos seus inimigos nem sequer quase de respirar e muito menos de perceber o que é que aí vem. Primeiro de tudo, Gyomei é um chorão. Está sempre a chorar por tudo e por nada. Acontece que alguém pisa uma flor, ele chora e invoca o nome de Buda. Alguém tropeça e ele chora. Está sempre a chorar aquele homem. Ele é a personificação de um gigante gentil e apesar daquela aparência muito intimidante, é na verdade muito sensível e com uma conversa muito mansa, muito... Ele também se mostra muito piedoso, como foi no caso de Nezuko. Anda sempre com aquele rosário o tempo inteiro, a oferecer orações a tudo e a toda a gente. O que é verdade é que isto pode acontecer devido ao seu amor por tudo o que é coisas vivas. Gyomei ama, na verdade, tudo o que é coisas vivas. E também por causa da sua educação que ele teve enquanto criança, bastante religiosa. Este gigante tem uma ninshiri não convencional, não é uma espada, mas sim aquelas bolas presas por uma corrente. Mas sim aquele tipo de foice presa por uma corrente. Vocês estão a ver qual é que é aquela arma muito utilizada pelos ninjas? Uma Kusarigama. Isto para compensar o facto de ele ser completamente cego. E ele assim usa o som das correntes para perceber tudo o que está à sua volta. Ele é o pilar da rocha e consequentemente usa a respiração da rocha, que é mais apropriada para o conjunto de armas que ele usa. Ou seja, toda uma vantagem na arma que ele usa para a respiração da rocha. Esta técnica é muito caracterizada por ataques pesados, obviamente, daí o físico também dele, e de usar o terreno à sua volta para refletir e bloquear ataques. Portanto, Gyomei é mais forte a lutar num sítio que não seja de campo aberto. Ele é também conhecido como o pilar mais forte de todo o esquadrão de Demon Slayer. Tengen. Agora sim, Tengen é uma personagem bastante extravagante, tem uma necessidade enorme de que tudo seja chamativo e brilhante e cheio de explosões, e ele até diz mesmo que é o deus da ostentação e dos festivais. Devido a esta personalidade toda muito ela exuberante, Tengen é também muito exigente com os outros à sua volta. Ele chega ao ponto de criticar os aspirantes a Demon Slayer que não sobreviveram ao teste. E é um pouco cruel. Tengen desta vez utiliza duas grandes lâminas maiores que uma Nishiri normal e estas duas estão conectadas por uma corrente que ele próprio no anime usa para poder prolongar a sua distância de ataque. Ele usa a respiração do som e a respiração do som faz com que ele consiga tornar o campo de batalha quase que numa dança rítmica, depois de ele conseguir analisar os movimentos e os sons do adversário. Além disto, Mother, podes também de certeza esperar sempre muito barulho numa luta de Tengen, porque ele também utiliza bombas que têm uma grande capacidade, pelos vistos, porque conseguem magoar demónios de lua superior, e estas também são acompanhadas de estrondos sonoros também para o ajudar na sua respiração do som. E agora chegamos ao último dos pilares que eu aqui tenho para vos apresentar, e é o último mesmo, não há mais nenhum.
E este também vamos poder ver na próxima temporada de Demon Slayer, que é Muichiro, o pilar do nevoeiro. Muichiro mostra-se uma pessoa muito esquecida, um pouco cabeça de vento, está sempre meio perdido no mundo, nunca sabe muito bem o que é que ele está a fazer, e devido a isso tende a operar apenas pela lógica, ou seja, atua apenas na lógica. Isto faz com que ele nunca se deixe guiar pela emoção e transparecer quase uma apatia para os outros. Quando ele usa a respiração do nevoeiro, que é a respiração que ele usa, obviamente, é o pilar do nevoeiro, ele foca-se em tirar os sentidos do oponente, mesmo como faz o nevoeiro. Assim, os ataques dele passam por ataques muito rápidos, sem que o inimigo sequer perceba de onde é que os ataques estão a vir. E aí está, meus nerds. Agora vocês já sabem os nomes e alguns dos aspectos, os mais importantes, de todos os pilares da Demon Slayer. Agora, o que é que eu quero saber? Quero saber qual destes pilares é que tu gostas mais. Podes comentar aí em baixo, dizes o nome e vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Até à próxima Hora do Nerd.